Olá, muito boa tarde. Hoje o Consulta ao Doutor vai falar sobre postura e a maneira correta de mexer no celular. Será que o celular é hoje o nosso grande vilão da postura adequada? E como fazer isso do jeito certo, para não prejudicar a nossa coluna? Hoje quem tira todas as nossas dúvidas e explica tudo para nós é o Dr. Gregory Arcas. Ele é quiropraxista. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Hoje a gente fala sobre esse assunto que gera mesmo muitas dúvidas. Eu perguntei lá nas nossas redes sociais se você cuida da sua postura e já estou recebendo as respostas. Muita gente dizendo que não cuida da postura e acredita que o celular é o grande vilão da história. A gente vai entender todo esse cenário aqui. Ligue, participe, 0 operadora 11 3337 5886. Tudo que você quiser saber sobre como manter a saúde da sua coluna em dia, como é que a sua postura pode ser adequada no dia a dia. Conta pra gente se você trabalha muito sentado, se a tua rotina de trabalho faz com que você fique em pé muitas horas. Conta pra gente que o doutor pode te ajudar. Salto alto, as mulheres usam muito salto alto. Será que tem tipos de salto que possam nos favorecer e outros que desfavoreçam ainda mais? O programa está recheado de coisa boa. Você liga, participa, escreve nas redes sociais também, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram, estou esperando por você também. @DeniseLuque. Você que nos assiste através do YouTube, é uma alegria ter você por aí. Aproveita que você já está no canal Hit TV, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de cada vídeo que sobe para o canal e a cada transmissão ao vivo que começa, para você não perder os seus programas favoritos aqui da Hit. Você que gosta dos bastidores, @TV Hit lá no Instagram. Deixa eu começar aqui a conversar com o Dr. Gregory. Doutor, você é quiropraxista. Isso. Eu queria entender um pouquinho mais o que é a quiropraxia. Conta um pouquinho pra gente, o que é essa ciência? Primeiro, quiropraxia, exatamente igual você falou, ela é uma ciência, ela não é uma técnica. Então, ela é um estudo que são 4 anos de formação, que nem no meu caso, eu tenho mais de 10 cursos, estou fazendo a pós-graduação de Neurologia Funcional. Isto sim seria técnicas profissionalizantes e a ciência em si é uma faculdade. Qual que é o objetivo do quiropraxista? Todo mundo fala, o que é quiropraxia? Profissional da coluna. Nós estudamos na faculdade toda a anatomia. O que é cada vértebra, o que é cada nervo, musculaturas, ligamentos. A gente é considerado profissional da coluna. Aprende todos os testes, tudo. Então, quando alguém vá num quiropraxista, tem uma hérnia de disco, tem uma artrose, tem um bico de papagaio, torcicolos, o que eu tenho, o que eu posso contribuir para você? Aí a gente faz testes ortopédicos, neurológicos, sensitivos, para conseguir diagnosticar o problema, a causa desse problema. Muitas pessoas nem sabem qual que é a causa do problema. Chega lá, o que eu sinto? Dói o pescoço, vira, a pessoa não faz a mínima ideia o que é. Então é muito interessante ir no quiropraxista para você saber o que é e tratar a causa dessa sua dor. Perfeito. Já a gente fala de frequência, né, periodicidade que as pessoas deveriam ir. E aí cada uma vai ter o seu problema, então, diagnosticado. Algumas já têm um diagnóstico, já vieram de um ortopedista, também tem esse cenário, né, doutor? Sim, muitas pessoas trazem um exame. Então, no próprio exame já tem lá, você tem uma hérnia de disco de L4, de L5. Aí a gente vai ver qual que é o grau, fazendo os testes, ver se tem, irradia, não irradia, ela é concentrada, ela é pontada, ela é pressão. Qual raiz de nervos que pega, porque assim, cada nervos que temos na nossa coluna vai, vamos por assim, as 7 primeiras vértebras cervicais. Então tem radiações que vai para o braço, das lombares vai para as pernas. Então, Gregory, eu sinto um formigamento na panturrilha. Então tem ligação com a raiz de L5, a 5ª vértebra lombar. Então, na hora que a pessoa deitar na minha maca, eu já vou palpar L5 e vou tirar essa compressão que está causando muitas dores para ela. Então, é tratar a causa da dor. Em vez de você ficar tomando relaxantes musculares, tratando os sintomas das dores, faça a quiropraxia, que é a melhor coisa que tem aí.
Dá para fazer manutenção também? Porque a gente sabe que a nossa coluna, a gente sobrecarrega a coluna de várias maneiras o tempo todo, né? Algumas pessoas com sobrepeso, outras com a função até no trabalho, às vezes de carregar peso, né? E muitas vezes não é uma coisa que dê para você balancear dos dois lados, né? Que eu acho que é sempre a recomendação é dividir esse peso. Às vezes é um equipamento que você precisa carregar de um lado só, né? Sim, assim, que nem eu comento com todo mundo, essa parte chamada tuberosidade isquiática. Os meninos vão mostrar. O Sidão chegou. A tuberosidade isquiática, que quando nós sentamos, ela que segura, que ela sustenta a distribuição do peso no nosso corpo quando nós estamos sentados, que nem estamos agora. Quando nós cruzamos as pernas, quando nós carregamos o peso, vamos jogar uma bolsa de um lado só, temos uma postura aí já. Se o ombro seu está inclinado, sua rotação da sua coluna na torácica está rodada, sua pelve está rodada e por aí vai. O próprio corpo vai se adaptando. Em questão de manutenção, sim, primeiro tratamos a causa da dor, depois estabilizando a coluna, depois a manutenção que é a mais importante. Muitas pessoas já vêm no consultório, tenho X dor, eu tenho irradia para lá, irradia para cá, mas espera aí, não é mais fácil a gente tratar a causa e prevenir isso? Sim. Então, isso que é o mais importante, eliminar a causa e prevenir para que ela não volte. Aí sim, essa prevenir para que ela não volte é tratar a da postura. Então, é muito importante o meio externo. Então, ajustamos, aí um exemplo, deixamos a coluna alinhada. Aí a pessoa vai, senta toda torta, trabalha toda torta, pega o peso errado. Não, peraí, vamos melhorar essa postura do meio externo para tratar realmente a causa e não ficar corrigindo os seus problemas diários. Claro. Então, eu gosto muito de ajudar a pessoa lá dentro do consultório, mas saber um pouco da vida por fora, para a pessoa conseguir trabalhar sem dores. É algo que a gente tem mesmo que ficar vigiando, observando, porque a chance de cair da postura é sempre muito grande, né? Sim, então a pessoa começa, tem pessoas que falam, vamos lá, vamos trabalhar, aí fica lá todo reto, todo lá. 5 minutos. 5 minutos já começa já a se curvar. Muito também por causa da atenção. Nossa, trabalho, eu preciso mandar o e-mail, alguma coisa, a pessoa já parece que vai dando zoom com os olhos, mas indo em direção. Então não, se você também, muitas pessoas na verdade fazem isso por causa de dor. Tá. E muitas pessoas por um vício também, né? Tenho vício, eu escorrego, eu cruzo as pernas. Muitas vezes eu pergunto, por que você cruza as pernas? A pessoa nem sabe o porquê, nem percebe o porquê. É um vício, isso também tem que mudar. O ideal seria não cruzar as pernas? Então, quando você cruza as pernas, igual até comentei da tuberosidade isquiática, quando rodamos a perna, a gente está inclinando, jogando todo o peso para um lado. Então, quanto que pesa essa sua perna? Jogando tudo. Então, peraí, se a gente está com o peso tudo em uma tuberosidade, nossas lombares têm que rodar para o outro lado. Nosso ombro, ele inclina para baixo, tudo para compensar isso. Então, qualquer vício não é bem-vindo, né? Então, eu bebo muito, fumo muito, cruzo muitas as pernas. Então, qualquer vício não faz bem, né? Perfeito. E é algo de acostumar, né? Sim, é hábitos, né? Se mudar os hábitos, melhora bastante, né? Pernas paralelas. Isso. Ao sentar. Sim. E tem que ser confortável. Sim. Porque as pessoas cruzam as pernas porque não acham que é confortável ficar com as pernas paralelas. Também é o charme da mulher, né? Você cruza as pernas, ou depois de um futebol, você vai conversar com os amigos, o homem já também cruza as pernas também. Mas lógico, conversar, cruzando as pernas, tudo bem. Agora ficar lá 8 horas trabalhando, tá bom. Não faz bem, O problema é o que é em excesso, né? Perfeito. Você fazer de vez em quando não seria um grande problema. Agora, vamos falar do dia a dia do trabalho das pessoas. Então, a gente já entendeu que o quiropraxista é um profissional que é formado em faculdade, são 4 anos de curso, né, doutor? E existe uma maneira de você saber se o profissional que diz que é quiropraxista, se ele é mesmo, porque vocês têm um número, um registro, né? Isso. Se você quer procurar um profissional adequado, entre na Associação Brasileira de Quiropraxia e ver realmente se o quiropraxista ele é formado, se ele é regulamentado pela associação. Então, sempre procure o mais próximo da sua casa. Entre no site que você não vai se arrepender. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Vamos. Tá na linha a Maria Júlia, fala conosco de Osasco, em São Paulo. Oi, Maria Júlia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Bom, eu sou estudante e eu gostaria de saber modos
de como ter uma boa postura. Não entendi sua pergunta, Maria Júlia. Maria Júlia? Será que ela quer saber mais sobre postura? Mas modos em que sentido, né? Alô? Na escola. Já entendi, Maria Júlia. Obrigada pela sua pergunta, viu? Na escola. E é exatamente sobre o que a gente falaria agora, né? Tem a ter postura em pé, tem postura sentado na escola. Um ambiente que muitas vezes a carteira não foi feita para você, né? Perfeito. Primeiro que as cadeiras normalmente ou é de madeira ou aquela cadeira, você é destro, você é canhoto, aí a pessoa já tende a se curvar. Não é correto. Então, primeiramente, a conversa com o amigo do lado, você já acaba rodando, então você nunca tem uma postura perfeita. Primeiramente, nunca sentar em cima das pernas também, porque é a mesma coisa de cruzar, você também está E na escola, mudando. adolescente faz muito isso, sentar em cima da perna. Perna de índio, né, que normalmente as pessoas Isso. falam que são as duas, ou em cima em de uma uma só. só, não é muito aconselhado. Primeiramente, sempre dando uma distância para escrever, como por exemplo, se eu for escrever algo, dá uma distância, não precisa fazer isso, senão o pescoço também tem. Então, dá um espaço, deixa bem tranquilo para escrever, nada de ir até o papel. 90 graus da mesa aqui? Isso, sempre para ombro. você ter noção se uma mesa está adequada, essa dobra que a gente tem no braço tem que estar bem alinhada ao começo da mesa. Nesse caso aqui está perfeito bom, para né? mim. Então, eu usaria o papel um pouco mais para frente, conseguiria escrever. Perfeito. Então, um livro, tem um livro, então os livros são aqui. Então, imagina, a cadeira está alta também, você está escrevendo desse jeito, não é correto. Tem gente que deita na mesa para escrever. Aí não precisa nem falar que está Ruim, errado, né? né? Perfeito. Você inclina toda a cabeça para acompanhar. Tem pessoas que já têm esse vício, né? Que você vê que a pessoa está, por exemplo, assina aqui, a pessoa está assim, né? Ó. Não é o jeito correto também. Então, se policiar é o melhor jeito. A princípio, você vai ter que observar, depois vira o hábito, vira a rotina. Agora, precisa estar com a visão boa para você manter essa distância aqui, ó, do papel e né, escrever. Então, buscar o profissional, porque se é um problema ocular, você consegue resolver no oftalmologista. Perfeito, perfeito. Joia. Vamos falar um pouquinho agora da postura em pé. Muito E bom. tem imagem pra Vamos gente lá. ver. Vamos ver. Que o doutor vai explicar tudo pra gente. Isso, então, a primeira imagem, a pessoa está tentando ficar numa posição perfeita. Mas, normalmente as pessoas falam essa setinha onde está aí, que é a lordose, né? A segunda, já ele está com uma hiperlordose, como se fosse um bumbum empinado, vamos falar assim. Ele está achando que ele está numa postura correta, mas não está. Mas o meu ombro está na mesma direção do meu quadril. Não, mas você está jogando toda a carga para frente, não é interessante. Ou até mesmo a terceira, que é aquela pessoa, que até todo mundo comenta, nossa, você está chateado, você está... Não é assim, também é totalmente ao contrário, chama hipercifose. E a quarta é a anteriorização de cabeça. Isso daí é muito por causa de celular. Você vê muito agora, eu vejo muito no consultório. As pessoas vir com dores na cervical, hérnia de disco. Olha, porque eu fico trabalhando com o celular, eu sou recepcionista, Então a pessoa tende a ter essa anteriorização. O quarto é o quê? O quadril na mesma, alinhando com os ombros. É o correto. E a orelha também. Então a orelha tem que estar, esses três aí, quadril, ombro e as orelhas na mesma direção. Então não precisa se empinar, não precisa se curvar, tem que ficar na mesma direção. Vou aproveitar, vou pedir para deixar... Vamos continuar na tela, porque Lógico. esse terceiro menininho da imagem, sabe adolescente quando dá aquele... cresce muito, né? Então estira muito e só ele é alto, todos os outros ainda não tiveram, todos os amigos ainda não tiveram esse momento de crescer e aí ele se sente deslocado porque ele é o mais alto, ele não quer chamar atenção, né? E aí ele faz esse movimento. Esse tipo de má postura pode ser ocasionado por isso, até mesmo por uma timidez, uma situação que o adolescente ou a criança, enfim, ele não quer chamar atenção?
Problemas psicológicos, de postura, isso pode atrapalhar muito. E assim, não é nem somente as crianças na adolescência. Muitas pessoas que têm 2 metros de altura, quando vai falar com uma pessoa que tem 1,5 metro, ela se curva para falar. Então, ela não consegue olhar para o horizonte. Então a postura correta é olhe para frente, olhe um dos seus olhos. Se você quiser olhar para baixo, não precisa baixar a cabeça. Mas espera aí, a pessoa tem 2 metros e a outra tem 1,5 metro, como que faz? Então, o que acontece? As pessoas tendem a se curvar para se comunicar melhor. E aí eu acredito que você possa até orientar o seu paciente, porque eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Isso, é isso que eu faço bastante. Se você percebe uma situação até psicológica influenciando na má postura, ok, a postura é da tua alçada, e aí a pessoa precisa, às vezes, fazer um acompanhamento, né? Psicológico. Sempre eu passo, ou aconselho um psicólogo, ou até um ortopedista para fazer um exame para ver se precisa ou não. Então, sempre é bom ter um profissional aí para indicar se é mais próximo da área aí, né? Então, várias maneiras são possíveis de chegar até o quiropraxista. A pessoa pode simplesmente bater na porta do quiropraxista, mesmo sem ter nenhum exame à mão. Então, não é necessário ter o exame. Não precisa, por causa que nosso próprio... nós estudamos, vamos falar assim, nós estudamos para tratar sem exame. Se a pessoa traz o exame, que não falo brincando, é uma receita do bolo, né? Complementar o exame, complemento. Né? Tá. Mas muitas vezes, até mesmo no exame, não está tão correto. Então, eu sempre gosto, nem do laudo, eu gosto das chapas. Eu explico para a pessoa o que a pessoa está sentindo e com o diagnóstico eu mostro, olha, isso daqui que está escrito é por causa disso, você está sentindo isso por causa disso aqui que deu no exame, comprovando com os testes, aí sim você consegue melhorar. Eu falo assim, o bom trabalho do quiropraxista, do fisioterapeuta também, seu trabalho de reabilitação, vocês são vítimas do seu próprio sucesso. Porque a chance da pessoa, estava com uma dor, estava travada, aí você resolve, a pessoa melhora, consegue sair andando do consultório. A pessoa precisa continuar, porque é certeza que o problema vai continuar. Ela melhorou, isso é maravilhoso. Mas ela não resolveu 100% o problema ainda. Perfeito. Na avaliação, eu consigo diagnosticar o problema e ter uma noção de quantas sessões vai ser preciso para acabar com o problema dela. Então, assim, o que acontece? Normalmente, os tratamentos de quiropraxia é 1 vez por semana ou, se é muito grave, 2 vezes na semana. Se tem uma melhora do sintoma, eu começo a espaçar a consulta para o corpo ele não ficar viciado também em mim, que ele se acostume. E com isso que eu começo a espaçar, eu começo a entrar nessa parte de postura para melhorar ainda mais o meio externo e a coluna perfeitamente. Gregory, quando que eu vou espaçar 1 vez por mês? Quando eu ver que a sua musculatura não está mais encurtada, ela está fortalecida e você também mudou a sua postura. Aí sim você entra na parte de manutenção. Então muitas vezes, nossa, melhorei na primeira sessão, nunca mais eu vou fazer quiropraxia, agora acabou. Não, um remédio, se você está com, um exemplo, uma dor no estômago, não é que você engoliu o remédio automaticamente. Os médicos falam o quê? Em 8 em 8 horas, durante 5 dias, a quiropraxia também. Para mudar um padrão neuromuscular esquelético, gera um tempo. Né? Perfeito. Então é isso que... O dia a dia, a postura no trabalho, então nós falamos da escola, isso pode se aplicar ao trabalho também. Muitas vezes a cadeira, a mesa, essa combinação, o computador, eles não estão na posição adequada e existe uma rotatividade. Então, na sua mesma estação de trabalho, podem trabalhar 3, 4 pessoas no mesmo dia, né? Uma tem 2 metros de altura, outra tem 1,5 metro, o outro tem 1,70. Então, você não consegue, é difícil ajustar para todo mundo. Você dá essa recomendação? Sim. Então, você explica, olha, o seu computador precisa ficar mais para cima. Vamos colocar livro... Existe isso. Antigamente a gente via, né? O pessoal colocava até aquelas listas telefônicas. Em cima. Então, eu sempre aconselho, muitas pessoas já vêm assim, olha, Gregory, eu sinto dor no pescoço quando eu fico muito tempo no trabalho. Aí já falo, peraí, vamos lá. O que está acontecendo no seu trabalho que está te gerando dor? Então, vamos lá. O que eu gosto sempre de trabalhar? Tira uma foto de como que é para ver a altura do seu computador, a altura do seu teclado, do seu mouse. Olha lá, uma foto. Olha lá. Meu Deus! Você acha que esse daí está numa altura correta? Muito provavelmente não, né? Não. E é que está no trabalho, né? Tem mais uma foto aí? Tem a próxima? Tem Vamos a próxima colocar. foto.
Nossa, quase não dá pra enxergar. E esse daqui? Esse maravilhoso, com o pé na mesa. Então, mas ainda tem um ventilador ali ainda, ele tá super à vontade. Tá vendo? Tudo jogando peso de um lado só, um pé de um lado, um pé no outro. Nossa, ele pôs o pé dentro da gaveta. Tá super à vontade, ninguém me tira daqui. Então, assim, sempre a próxima é a correta. Mais uma. Tem mais uma que mostra a correta, a correta, né? agora pra não ficar... Essas eram bem... Não, já a gente coloca. Já coloca? Já a gente coloca no ar. Mas eu... dá pra gente saber, né? Essas posturas não estão corretas, né? E não é pra fazer isso em nenhum momento do dia. Em nenhum momento. Nem no seu trabalho, lógico. Em casa também não, mesmo estando mais à vontade, né? Que, assim, prejudica demais. Tem um estudo em Leicester, na Inglaterra, que mostra que 50% a 70% das pessoas ficam sentadas o tempo inteiro da sua vida. Como, por exemplo, vamos parar para pensar. Acordamos, sentamos para tomar café. Levantamos, tomamos banho, sentamos no carro para ir trabalhar. Perfeito. Chegamos no trabalho e ficamos 8 horas trabalhando. Levantamos para almoçar, sentado novamente. Voltamos para o trabalho, carro de novo. Agora vou descansar, vou ligar a TV, sentado de novo. Então, isso acomete muito todo o mundo. Então, o que é... Vamos parar para pensar. Será que isso faz mal para a coluna? Sedentarismo também. Sedentarismo, a pessoa, um idoso, levanta, senta, come, deita, dorme, aquela rotina. Aí que gera problemas de diabetes, problemas cardíacos, falta de atividade física, falta de locomoção atrapalha muito. Então, a pessoa que tem uma postura errada, se melhorar a postura, perfeito, eu alinho. Os olhos sempre em direção do computador. Teclado um pouco mais afastado, que eu comentei, a dobra do braço, sempre alinhado, mas também procurar uma atividade física e procurar a quiropraxia para alinhar a sua coluna. Já quero saber quais são as estruturas que estão ao redor aqui da coluna, para que a gente possa fortalecer, tá? Então, e como é que faz esse fortalecimento? Porque eu sei que dá para fazer isso mesmo em pessoas idosas. Mesmo em pessoas muito idosas, vivendo a 8ª, 9ª década de vida, né? Então, já o doutor vai explicar pra gente. A Vera, nossa telespectadora, está na linha. Boa. Fala conosco da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Pronto, um pouquinho baixa aí, seu som. Fica à vontade, dona Vera. Pode fazer sua pergunta. É o seguinte, há uns 8 anos atrás, eu levei um tombo, a cadeira de plástico abriu. Aí eu quebrei a 12ª. Então, eu sinto muita dor nas costas e na ponta do cóccix. Tá. E eu sou artesã, então eu fico muito sentada. Ela quer saber como é que melhora essa situação. Com certeza. Vera, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijão para você, para o pessoal de Leopoldina, em Minas Gerais. Doutora, a Vera sofreu um trauma, né? Vamos lá, Vera. Primeiramente, antes de tudo, de você ir num quiropraxista, primeiro tem que ver se não quebrou, se não tem uma fratura. Ah, caiu de uma cadeira de plástico. Pelo visto, eu não sei pela voz, mas quantos anos deveria ter? Não tem uma voz de uma pessoa tão... Não parece, né? Não parece ser tão nova. Então, pode ser um risco de uma osteoporose. Ela não falou a idade. Ela falou a idade, Walter? Não, né? Ela não falou a idade. Mas já faz 8 anos que ela caiu, que ela sofreu esse tombo, esse trauma. Então, aí precisa fazer um exame para ver se quebrou ou não quebrou. Tá. Primeiramente, para a gente ter uma noção. Porque, assim, é diferente uma pessoa ir sem um exame e a pessoa ir com um exame. Com um exame, nesse risco de queda ou não, já é uma boa diferença. Agora, vamos lá. Caí, sinto dor no cóccix, né, que ela comentou. O cóccix, que fica... O que é que mostra aqui? Ah, por favor. Essa última pontinha aí da estrutura, pontinha, né? Então, assim, se tem uma quebra, se quebrou esse osso do cóccix, até 8 anos já deve ter calcificado toda essa região. Normalmente, quando o cóccix, se ele tem uma queda, ele pode vir tanto para cá como para cá, mas mexendo na região sacral já ajuda bastante, que é um dos mais próximos aqui também. Então, assim, eu como quiropraxista, eu ajudaria nisso. Mexeria na região sacral, primeiramente mudaria a postura dela da artesã. Ah, Gregory, mas faz 8 anos que eu bati o cóccix. Não importa, se ela não estivesse batendo o cóccix, eu tenho certeza que a postura dela lá no trabalho dela não é a correta. Então, primeiramente, como que é a postura dela? Eu vou alinhar, vou deixar perfeita, ela vai lá no trabalho dela e
se estraga tudo novamente. Então é importante ver a postura correta, sempre alinhar. Se for fazer o trabalho, deixar com uma postura correta, igual teve na imagem anteriormente. E essa parte do cóccix aí, ter bastante cuidado. Mas não dá para eu comentar se dá para ajustar ou não, se eu não sei. Perfeito. Ou se tem osteoporose, se quebrou, enfim. Então, situações que são importantes para ele saber se a pessoa tem osteoporose. Mesmo que na época ela não achou necessário, eu estou usando o exemplo da nossa telespectadora, você que está em casa, né, pode ter sofrido a mesma coisa. Na época nem doeu tanto, só teve essa queda, você se virou ali, deu tudo certo, mas pode ser que tenha havido realmente uma fratura, teu corpo deu conta, mas lá na frente ele pode mandar essa fatura para você. Já pode até ter calcificado a fratura, já pode, mas assim, deve ter um desequilíbrio muscular muito grande ali, porque teve um processo inflamatório. E nessa região aí, você não tem mobilidade. Todo o resto da coluna, a gente percebe uma mobilidade. Ali não. Ali tá tudo juntinho, é fixo. No próximo bloco, o doutor vai explicar pra gente se é mais complicado quando acontece uma fratura aí nessa região, ou nem precisa ser uma fratura, né? Se tem algo que não está muito ajustado, porque não tem mobilidade. Eu, pelo menos, não consigo ver daqui. Já, Dr. Gregory explica pra gente. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Este é o momento da dica do Shopping do Povo. Eu quero falar para vocês hoje sobre um livro que eu particularmente amo, de uma autora maravilhosa, Daisy Osborne. É o livro 5 Escolhas para Mulheres que Vencem. Todas nós queremos ser esta mulher que vence. Então, para você que quer ter estas virtudes na sua vida, essa é a minha dica. Leia este livro e os outros livros dessa autora que também são maravilhosos. 5 Escolhas para Mulheres que Vencem. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Também no nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 e no nosso site spovo.com.br. É isso aí, Denise. Essa foi a dica de hoje e agora continua com você. Dona Eliana, adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre postura e nós estamos guardando o melhor para o final. Porque você acha que o seu celular é vilão na sua postura? Existem maneiras corretas para mexer no celular? Será que hoje o Dr. Gregory vai conseguir mudar a nossa vida? Quando a gente mexer no celular, a gente vai lembrar dele, para não fazer as posturas inadequadas e assim prejudicar nossa coluna? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a postura correta. E será que tem maneiras certas para a gente mexer no celular? E aqui a gente pode aplicar, né? No celular, o tablet, o notebook, mesmo o computador. A gente está entendendo a maneira certa de ficar na postura sentada, em pé também, né? Como fazer esse ajuste. Quem é esse profissional que é o quiropraxista, que pode fazer esses ajustes e ajudar na manutenção e na prevenção de problemas da saúde, né? Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Gregory Arcas, ele é quiropraxista, explica tudo para nós. Participe do bate-papo, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, vamos lá. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da lordose e da hiperlordose, que aí sim seria o problema, porque a nossa coluna, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ela tem naturalmente algumas curvaturas, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Pode ir. Deixa eu só empurrar um pouquinho para cá. Então, uma hiperlordose pode... Ó, uma hiperlordose seria basicamente essa, né? Faz de conta que a pessoa está deitada, né? Tá bom. Então, isso aqui seria uma hiperlordose. Quando tem um grande... Dormir de barriga para baixo pode gerar uma situação como essa? Dormir de barriga para baixo, você está rodando todo o seu pescoço.
por isso que vocês dizem que não é aconselhável dormir de barriga Não, para porque baixo. ninguém consegue, vamos por assim, se afogar no travesseiro. Todo mundo roda um pouco o pescoço. Isso mesmo. Então, quando você roda, dá até para mostrar aqui, ó, quando roda, meu Deus. você roda muitas outras vértebras também, não somente o pescoço. Mas só voltando à hiperlordose, o que acontece? Hiperlordose, a própria musculatura da pessoa é muito forte aqui na lateral. Então, Gregory, tem uma hiperlordose, vou fazer quiropraxia. Bom, a gente não pensa na forma, a gente pensa na função. Peraí, você tem uma hiperlordose, mas você está com uma dor na região? Vamos trabalhar nisso. Agora, vamos mexer na forma. Aí teria aqui um exemplo, vamos operar para mexer na forma. Mas não é o caso de uma pessoa. Entendi. Tem pessoas se a função tá boa, tá tudo bem. Se a função tá boa, tudo bem. Mas tá a pessoa não está forçando aquilo. Tem pessoas que têm mesmo. Então, assim, tem até pessoas que têm hipercifose, que é o contrário, que é nessa região que tem essa curvatura. Tem pessoas que têm isso mesmo, mas elas não forçam, entendeu? Agora, se tem dor, aí você tem que procurar um profissional. Vai. Vamos atender o telespectador. Juraci está na linha, fala conosco de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Oi, Juraci, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Olha, eu queria que ele me indicasse uma posição, porque eu sou costureira. Boa. Não tem como uma costureira trabalhar retinha como tá os menininhos dele aí. Adorei, Juraci. Não tem. Eu queria que ele me falasse aí como que eu vou costurar reta. Ou uma posição que pra mim é melhor na hora de abaixar pra costurar e tal. Excelente. Juraci, Sorri, né? Perfeito, adorei. Juraci, só explica pra gente se a cadeira que você fica sentada diante da sua máquina de costura, se ela tem um encosto ou se é um banquinho. Não. É uma cadeira dessas até que é de rodinha para poder ficar mais fácil para ir e voltar, porque eu quebrava todas as minhas cadeiras. Mas tem encosto? Tem encosto. Tá. Só não tem para posicionar o braço, mas encosto tem. Tá bom. Tá bom. Entendi. E aí eu já senti aqui na pele a situação da Juraci, porque é uma tensão, né? Então, os braços estão sempre tensos, deve dar uma dor, né, Juraci? Não dói tanto? Você sabe que eu não tenho dor. Não. Perfeito. Mas, às vezes, no pescoço, assim, de você coisar, mas dor na coluna, eu não tenho. Obrigada, Juraci. Tá bom? O doutor vai Obrigada explicar para você. Ligue sempre que precisar, sempre que quiser. Um beijão para você e para todo mundo de Ribeirão Preto. Adorei a pergunta da Juraci, porque ela ouviu a explicação do doutor e ela disse que não tem como ficar naquela postura Primeiro, que você adorei recomendou. esse ânimo da Juraci, sensacional. Vamos lá. Primeiramente, você não tem um encosto, né? Então, um encosto não, um braço para você se apoiar. Primeiramente que você tem o quê? Que se movimentar com os braços. Vamos lá, vamos costurar, faz de conta que é esse papel, vamos costurar. Você não pode fazer esta posição aqui, você não pode ir próximo ao papel. Então, você pode manter uma postura que você consiga, não sei, um exemplo, um tricô. Você pode fazer o tricô mexer aqui nessa região? Nessa, dá pra ver? Dá, ó, nessa região aqui. Tá. Vou mexer na máquina de costura. Você roda a sua cadeira, vai próximo. Nada de, vou pegar ali, vou pegar aqui embaixo, se debruça, não. Então, ainda bem que eu não tenho dor na coluna, igual ela falou, não tem. Isso é ótimo, Mas né? o pescoço deve ser por quê? Porque ela deve fazer esse movimento para se costurar. Então, qualquer coisa, coloque uma almofada, algo para que se apoie a roupa, ou não sei, enfim, que apoie aqui e que ela consiga fazer o movimento perfeito, tá? Então, se você já não tem dor, mantém, melhora a postura, que você continue melhor aí, tá bom? Dá para fazer a questão da prevenção também da dor, né? Isso, um exemplo, não tenho dor na coluna, mas espera aí, vamos por assim, ainda bem, se você continuar com uma postura errada, você mais pra frente vai sentir dor sim. Mesmo essa, ela fala, na coluna ela não tem dor, então ela quer dizer a torácica e a lombar, né? Isso. Na cervical ela tem dor de vez em quando. Se não tratar, não cuidar, isso pode gerar um problema para a coluna toda. Pode. Primeiramente, se ela fica muito tempo na mesma posição que aquele que a gente comentou de vício, isso pode tensionar toda a musculatura, pode dar as famosas torcicolos. Agora eu lembrei de algumas profissões
A Juraci foi ótima para me lembrar sobre algumas profissões e alguns trabalhadores que não tem como mesmo ficar na postura adequada. E aqui vou falar um maquiador, uma maquiadora, os dentistas, eles não ficam na posição correta. Os costureiros, as costureiras, a gente já entendeu, não dá, é inviável para o trabalho ficar bom, você não consegue ficar na posição. Mas eu imagino que você tem algumas dicas para dar, porque, ok, a pessoa está ali, mas ela precisa fazer o quê? Pausas, eu entendo, né? Perfeito, vamos até pensar bem distinto. Um taxista fica muito tempo sentado e uma professora fica muito tempo em pé. Conclusão, muito tempo na mesma posição faz mal para a coluna. A coluna foi feita para mexer. O disco, quando ele é lubrificado, quando nós mexemos, nós lubrificamos os discos e gera saúde. Então, se você não mexe o disco, você acaba o quê? Tendo aquelas famosas osteoporose, artrose, hérnia de disco. Você precisa mexer a coluna. Então, um exemplo, fico 8 horas trabalhando na mesma posição. Não, cada 1 hora tem uma pausa, levante, ande. O que você falou, a maquiadora, fica muito tempo na mesma posição fazendo com o braço direito, depois alongue, fortaleça a região que você precisa. Tem muitos profissionais até da área de educação física que fazem um fortalecimento e perguntam: qual que é a sua profissão? Eles já fortalecem as regiões, vamos por assim, o ombro de uma maquiadora para não ter uma lesão. Então já se previna, não venha com dores num quiropraxista, já vem para prevenir. Isso eu acho que é a principal coisa aí que é interessante trabalhar. Até mesmo os quiropraxistas que fazem os ajustes, Precisamos de né? quiropraxistas. Os fisioterapeutas também, né? Vocês têm um trabalho que é muito de posicionar o corpo do paciente, então é um trabalho que pode ser pesado também, né? A gente né? tenta manter uma postura, a gente faz, né? Mantém a postura para ajustar, porque um exemplo, a gente, que nem eu atendo 15, 16, 18 pessoas, como é que está depois a nossa coluna? Então, eu tenho que manter a minha postura, que senão como é que vamos ficar depois? E ter um quiropraxista também, ter um quiropraxista. né? Eu também faço quiropraxia. Para então, fazer essa manutenção, eu imagino. Então, todos nós podemos frequentar esse profissional para fazer a manutenção de saúde. Agora, como é que fortalece? Então, é claro que você falou que o sedentarismo é super prejudicial, a gente pode imaginar. Mas uma caminhada já vai ajudar? Se esforçar para não ficar tantas horas, né? Você falou que sentado que a gente fica mais, os estudos mostram. Fazer esse esforço de levantar, descer um ponto antes do ônibus, né? Para fazer essa caminhada, subir de escadas quando for possível. Só isso já vai ajudar, porque a gente sabe que se todo mundo pudesse fazer o exercício mesmo, ter seu treino, o seu roteiro de atividade física, seria excelente. Mas quem pode já faz isso. Primeiro, para ter uma coluna saudável, são 5 itens. Beber bastante água, dormir bem, ter uma coluna alinhada, um bom fortalecimento e um bom alongamento. Primeiro, também um controle emocional também, porque se nós estamos nervosos, nós travamos a nossa musculatura. O corpo fala, né? Exatamente, o corpo fala. Então, só uma reflexão, sistema nervoso, ele que tem um sistema nervoso aqui. Tá. Aí temos a medula, e na medula saem raízes nervosas, que são esses nervos aqui, sistema nervoso, medula, raiz nervosa. O amarelinho são as raízes nervosas, né? São os nervos que vão para órgãos e vão para músculos. Tá. E quem protege tudo isso? A coluna vertebral. Tá? Então, que nem você comentou, o fortalecimento, onde entra o fortalecimento? Os músculos protegem essa coluna. Então, vamos parar para pensar, se nós batemos a nossa coluna lombar, o que acontece? Não mexemos a nossa perna. Por quê? A informação daqui ela é interrompida. Se batemos a nossa cervical, não mexemos mais o nosso braço. Quem protege tudo isso é a coluna. Mas eu faço atividade física. Vamos pôr ao contrário. Eu faço muitas atividades físicas, mas eu não mexo na minha coluna vertebral. Tem que alinhar ela para que não tenha nenhuma interferência, para que não pegue esses nervos, para que não atrapalhe essa informação do seu sistema nervoso, para que fique 100%. Use uma mangueira. Se tem pisões na mangueira, acaba interrompendo e não fica esse 100%. Aí pode ter umas inflamações, pode ter desequilíbrio muscular, pode ter... Então, assim, fortalecer, sim, mas primeiro se alinhe, trate a causa da dor, depois fortaleça a sua coluna. Vamos atender a Cláudia? Está na linha nossa telespectadora, fala conosco de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Adoro o seu programa. Obrigada, Cláudia. Assisto todos os dias.
que ótimo. Fico tão feliz, porque eu sei que não é só companhia que você faz para nós, você confia no programa. Obrigada, viu? Sim, com certeza. Te adoro. Um abraço. Obrigada. Outra para você. Fica à vontade, pode perguntar. Então, eu gostaria de saber, porque agora, né, eu ouvi a pergunta sobre uma costureira. Isso. E eu sou bordadeira. E tenho 2 hérnias de disco. E assim, tem dia que eu não consigo bordar devido à dor. Né? Eu até arrumei assim, um apoio para os pés, mas devido aos braços ficar pendurado, a coluna dói muito. Assim. E a hérnia de disco é bem assim na região lombar, bem no pescoço. Da cervical. Cervical ou Isso, lombar? na cervical. Tá. Cervical. Tá. Isso. Cláudia. Isso mesmo. Então, essa dor tem dia que é insuportável, sabe? Preciso de fazer fisioterapia. E né, eu queria, assim, ter uma posição onde que não acontecesse essas crises de dores. Que eu já mudei várias vezes. Mudei de cadeira, mudei de lugar, coloquei a almofada, tirei a almofada. E assim, tem dia que não dá, não tem lugar suficiente. Formiga as suas mãos ou o seu braço ou não? Sim, muitas das vezes sim. Então, assim, pode... Cláudia, obrigada pela sua pergunta, viu? Muita sorte, muito sucesso para você no seu trabalho, que deve ser lindo. Se você acompanha a gente lá nas redes sociais, escreve pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, que eu vou ficar muito feliz de te conhecer também. Obrigada por todos os dias nos assistir. A doutora vai explicar. Vamos lá. Por que eu perguntei de formigar? Vamos mudar a minha postura. Vamos pôr a almofada igual eu comentei, vamos costurar de uma forma correta, não vamos em direção à roupa. Tá, mas vamos lá, tem uma vértebra, vamos lá de novo para nossa coluna aqui, que nem no caso dela é cervical, tem uma vértebra que está lá cutucando o nervo, que está indo para o seu braço. Você pode mudar a sua postura, você pode melhorar isso, mas você não está tratando a causa da dor, você está mudando a sua postura. Então, por isso, a postura é o quê? Como se fosse um coadjuvante. Então, você tem que tratar primeiro a sua coluna e depois melhorar a sua postura. No caso dela, o que está acontecendo? Está pegando uma raiz nervosa que está dando formigamento para as mãos, ou pode até ser uma patologia também no punho, no túnel do carpo, enfim. Então, assim, primeiro precisa o quê? Ver qual é a causa da dor. Muitas vezes, mudar somente a postura não é vamos por assim, não trata somente a causa, tem que melhorar o alinhamento da coluna para depois mudar a postura. Então, é um complemento. Tira a agudização da dor, trata a causa, melhorar a postura, qualidade de vida na certa. Ela conta que já fez algumas mudanças, então pode ser que primeiro ela realmente tivesse que fazer esse alinhamento. Perfeito. Aí depois ela faz essas mudanças todas, porque já estava tão comprometido e tão complicada a situação, que aí realmente ela não teve o resultado, mesmo adaptando o local de trabalho dela, né? Primeiro, já indicaria uma quiropraxia para ela. Não sei se ela tem exames, se ela quiser trazer exames ou não. Tá. Aí na própria avaliação a gente já conseguiria achar qual é a vértebra que está ocasionando isso. No caso dela, como está há anos com essa dor, normalmente indicaria um tratamento, não seria somente uma sessão. Então, muitos casos crônicos, até é bom falar isso, casos crônicos geram um tempo para mudar esse padrão. Então, no caso dela, teria que fazer um tratamento de quiropraxia. Aí sim, ela mudando a postura, ela vai permanecer com uma coluna alinhada, que está indo no quiropraxista, melhora, fortalece, alonga. Acho que é isso que ela vai trabalhar fazer. Feliz da vida, porque eu tenho certeza que é isso que ela gosta de fazer. Aí pode bordar, pode costurar. Fazer o que quiser. Né? Tudo tranquilo. Legal. Tem imagem pra gente ver? Vamos ver aqui o que o doutor trouxe para nós. Vamos legal. Lá. Assistindo TV. Trabalhamos muito cansado, agora vou ver televisão. Nossa, estou muito cansado. Peraí. Vamos melhorar a postura também, você vendo a colocou ali televisão. uma almofada. Coloque uma almofada, mantenha uma coluna correta. Primeiro que a televisão está na altura adequada também. Os 2 pés estão apoiados, não cruzar as pernas. Então, assim, você pode estar cansado, mas pense na sua coluna. Porque se você trabalhou, a sua coluna também estava ali com você, a sua musculatura estava ali com você, então pense nela também. Tá? Então, é muito interessante cuidar da coluna também na hora do descanso. Perfeito. Assistir TV jogado no sofá, às vezes deitado com o pescoço no braço do sofá, isso só faz piorar. A pessoa fala, vou descansar, vou deitar no sofá. Mas espera aí, você está descansando a mente, né? Mas a sua coluna, não, né? Que nem até você comentou de dormir de barriga para baixo. Você no sofá, você também está tendo uma carga diferenciada. Deitando num braço no sofá, você está fazendo uma inclinação incorreta. Então, assim, é interessante quando você for descansar, pensar na sua coluna também. Mais imagem, vamos ver.
Ah, isso é interessante. Vamos lá. Vou passar a roupa do meu filho. Estou com pressa de passar a roupa. Peraí, mantenha a postura, porque imagina você passar uma roupa assim, eu acho que até você aguentaria. Agora, vamos passar a roupa da família inteira. Não dá. Aí não dá nessa posição. Vamos escovar os dentes. Já tive 2 a 3 casos de pessoas que travou escovando o dente. Então, nossa, você vê que a diferença ali é tão, né? É só mesmo fazer do jeito certo, flexionar os joelhos, né? eu acho que 99% da população escova o dente dessa forma aí, né? Vai lá com a boca perto da torneira. Do jeito errado, né? Do jeito errado. Agora, vamos aspirar a casa ou vamos varrer a casa. Isso é, nossa, é importantíssimo mudar. Muitas, até pessoas que é do lar, né, que estão até vendo a gente agora. Ah, acabei de limpar a casa, vou assistir a Hit TV. Vamos lá. Você limpou dessa forma? E você vê que curioso, ele é um aspirador, né? O aspirador, ele vem com aquele extensor que é exatamente para a gente não precisar ficar na postura inadequada. Mas tem gente que nem usa a segunda extensão, né? O meu é assim, pelo menos tem 2 extensões. Às vezes você não usa as 2 extensões, você fica na postura inadequada. A pessoa vai, parece que quer puxar o pó lá próximo. Então, assim, utilize, fique numa posição correta e deixe o aspirador trabalhar. Ou a vassoura. Ah, vou passar a vassoura lá no canto embaixo da mesa. Deixa eu ver a diferença da vassoura ali. A vassoura tá mais em pezinha no certo, é isso? Você anda, a vassoura fica na posição correta, você anda. Você não precisa mexer os braços. Acho que até legal. Vou mostrar o doutor. Volta aqui, ó. Mostra o doutor para ele explicar pra gente a questão de varrer, que é bem legal. Então, não precisa mexer o braço, é isso? Então, como por exemplo, vou varrer. Aí a pessoa vai, vou lá no canto da sala. A pessoa vai até lá. Não, se você mantém a postura, você pode caminhar varrendo. Você não precisa se curvar para isso. Isso é diferente. O aspirador é a mesma coisa. Vou aspirar. Não, utilize... Vai caminhando. Vai caminhando e vai... Porque assim, muitas empregadas, eu atendo 1 ou 2 empregadas que nossa, tô bem e agora, nossa, fiquei mal. Por quê? Não teve uma boa postura. Então, no tratamento até de quiropraxia, se você acaba, vamos por assim, varrendo de uma forma inadequada, carregando peso de uma forma errada, aqui também tem uma imagem aí de carregar peso, isso atrapalha no tratamento e agrava a sua dor realmente. Então, até se você está em tratamento de quiropraxia, cuide da sua coluna. Excelente. São dicas tão fáceis de colocar em prática, né? Vão exigir um tempo até a gente lembrar de fazer tudo isso direitinho. Mas cuidar da saúde da coluna também é muito importante. Já a gente mostra como é que carrega peso da maneira adequada. E aí, assim, sabe aquele dia, doutor, que a pessoa acordou, a esposa, o marido, a mãe, o pai, alguém, as pessoas que moram dentro da sua casa, acordaram super inspiradas e elas querem mudar tudo de lugar. Mudar tudo de posição. E aí vai arrastar sofá, arrastar os móveis, né? Às vezes até mesmo para limpar não existe fazer isso da maneira adequada. Aí chega uma caixa de mudança que você precisa. Qual é a maneira certa? Já o doutor vai explicar pra gente. Você falou de alguns hábitos fáceis, né, da gente mudar. Essas seriam, enquanto eu caminho para dar um recadinho para quem está em casa, eu vou te deixar essa pergunta. Lógico. Imagino que essas sejam algumas das lições de casa que a pessoa leva, né? Então, olha, vamos observar como é que escova o dente. Então, você faz a postura para ela saber, pergunta qual é a altura da pia. Mas se você vai construir a sua casa e você tem 1,5 m, é uma casa diferente. Se a dona da casa, a pessoa que vai cuidar da casa, tem 1,80 m, 1,70 m. Você daria alguma dica? Tem a pia da cozinha, por exemplo, porque cozinha não acaba nunca o trabalho, né? Sim. Então, você terminou de limpar a cozinha, alguém foi lá, tomou uma água, já tem um copo. Não só um, sempre chegam 2 copos e os talheres aí. Sobrou pra você. Porque não acaba, né? É um serviço realmente que não termina nunca. Especialmente a cozinha. Tem sempre coisa na cozinha para você arrumar e limpar. A pia da cozinha, você recomendaria que ficasse em que posição? E se esse também é um exercício, porque às vezes você convidou todo mundo para ir na sua casa, é maravilhoso, eu também adoro. Mas olha a pia, como é que fica depois? Conta pra gente enquanto eu chego até lá. Muitas pessoas têm dores na coluna quando vai lavar louça.
Ah, eu tenho uma dor no meio das minhas costas. Tem pessoas até que têm escoliose que não conseguem lavar uma louça. Então é muito importante você ter uma boa posição. Qual que seria a posição? Sempre nessa região, que você não levante os braços e que você não vá em direção. Então até é importante dizer que muitas, vamos por assim, vamos lavar uma louça, vamos lavar um copo, tem uma pilha de louça, tem uma pilha de pratos, é sempre importante manter a postura em todos os quesitos. Você não vai perder nada do nosso bate-papo, não vai mesmo. Eu vou para o intervalo do próximo bloco. O Dr. Gregory continua esclarecendo as nossas dúvidas sobre postura. E ó, tem jeito certo para mexer no celular? Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre postura. Será que tem jeito certo para mexer no celular? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem na internet, que é, sou capaz de escrever uma mensagem 10h30 e 10h31 já estar dormindo. Aí as pessoas até comentam, e o celular cai no rosto. Será que é correto mexer no celular na cama, já dormindo, né? Fora que a gente sabe que a incidência de luz não é favorável na hora de dormir, né? Prejudica até a indução do sono, enfim. Será que para a nossa postura é adequado? Qual que é o jeito certo? A gente vai entender. Então, para aí um pouquinho, presta atenção em como você mexe no celular, sentado, em pé, às vezes até deitado. Depois você vai entender qual a maneira correta e por que é tão prejudicial fazer do jeito errado. O Dr. Gregory Arcas é quiropraxista, explica para nós tudo sobre coluna no programa de hoje. A gente está falando bastante sobre postura e alguns tópicos bem específicos. A gente volta nesse terceiro bloco, o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Tem imagem para o doutor explicar para a gente a postura correta ao dirigir, né, doutor? Isso. Vamos lá. Tá aí a imagem. Primeiro, é importantíssimo você mudar o encosto. Quando você tá quase deitada, a pessoa tá quase deitada ali, né? Então, primeiramente, melhorar o encosto. Então, tem uns de 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros do volante. Então, tem que ser, o braço tem que ser pelo menos um ângulo de diferença do volante. As pernas não podem ser totalmente esticadas, sempre dobradas. O encosto tem que estar encostando na nuca, então isso acaba atrapalhando. Então, aquelas pessoas que dirigem bastante, ou até aqueles caminhoneiros também, sempre é importante. E o mais legal de tudo isso é como segurar no volante. Se você fica muito tempo com as mãos altas, mexendo, você acaba tensionando toda a parte do trapézio. Então, é importante segurar na parte inferior. Muitos caminhoneiros já seguram assim, eu acho que é mais pelo cansaço. Cansei de ficar com a mão em cima. O corpo pede, né? O corpo já pede. Então, a pessoa tá desse jeito, a pessoa já acaba segurando nessa região para acalmar. Nitidamente, quando você levanta, você tensiona toda a sua musculatura. Então, é importante. Sempre aqui, as pernas semifletidas e o braço também. Isso é muito importante também, é legal falar. Legal. Tem mais uma imagem, acho, do carro, né, para falar o certo e o errado. Esse ajuste é importantíssimo, é o que a gente aprende que tem que fazer primeiro ao entrar no carro, né? O ajuste. Isso. Primeira coisa, ó, tá vendo? Ó, 30 centímetros, o braço um pouco fletido, o encosto também tem que ficar de uma forma correta. Então é isso daí, a questão do encosto, né? Então a nossa cabeça precisa mesmo repousar nesse encosto de cabeça. Tem que repousar e o encosto ele tem que ficar na parte da nuca. Então se o encosto fica no pescoço também tá errado, você tem que adequar na parte da nuca. Tá bom. Também isso interfere bastante. Aí para as mulheres vão se identificar comigo. Não consigo dirigir de cabelo preso. Preciso colocar ele um pouquinho mais para cima para não pegar, senão eu fico com a cabeça para frente. Isso, perfeito. É exatamente essa linha de raciocínio. Tá. Na nuca você tem você amarrou, dobrou... Fez um rabo de cavalo, né? Você já perde ali um pedacinho, então a cabeça fica mais para frente, não é legal. Atrapalha, dói. Isso. Tá. Então fazer esse ajuste é sempre bom. Independente do carro que você utiliza, viu? Porque eu sei que alguns carros mais antigos ficam com o assento viciado na postura. Alguns já são até tortos. Sim. Então você pode ajustar isso também, né? Até aqueles encostos, né? Até aqueles encostos para você arrumar. Você pode colocar uma almofada na sua lombar. Sim. Então tem bastante formas aí, mas sempre também pensando na hora de dirigir.
pouquinho de salto alto, porque é o seguinte, as mulheres até sabem que os saltos altos não são os melhores sapatos para a nossa saúde, mas a gente gosta de usar. Sim, na verdade todo mundo sabe que é errado também a postura, mas todo mundo fica na postura certa. O que o salto alto faz? Tem uma imagem do salto alto, aí eu acho... Vou pedir para o Walter, se tiver a imagem do salto alto, não, a gente não tem essa imagem. Não? Bom, o que acontece? Quando nós ficamos no salto alto, a ponta do salto e o pé ele já fica num formato totalmente horroroso. Fora do padrão, né? Quando inclinamos aqui, nós estamos usando a primeira raiz de L5 S1, nós estamos jogando todo o peso na parte da lombar. Então, por isso que muitas pessoas que usam salto alto, já quando a pessoa já deita na maca, já dá para ver que eu até falo brincando, você usa muito salto alto, né? Que o pé já tem um formato, formas joanetes, tem muitas coisas que podem acontecer Você sabe aí. Que tem gente que não consegue ficar sem o salto alto? Dói. A pessoa vai pôr um chinelo, dói. Perfeito. O corpo já se acostumou com isso. É quando você vai, põe uma rasteirinha, dói, porque o corpo se acostumou. Tá. Mas ele se acostumou, mas não é bom para a saúde. Tá. E aí tem tipos de salto. Tem algum que... esse aqui é excelente. Porque sapato baixo, rasteiro, também não é muito agradável. O legal é com amortecedor, né? Mais um exemplo, você é uma mulher, você não vai usar um tênis com amortecedor para você trabalhar. Então, vamos numa festa, vamos num salto alto. Mas muitas pessoas não conseguem dançar, por exemplo, numa festa com salto alto. Tira, porque tem o incômodo. Então, pessoas que são viciadas também em usar salto alto, pensem na coluna. Você está usando toda a raiz de uma vértebra, que não é legal. Você muda eixo? Ou não necessariamente? O eixo muda na gravidez? Então, não chega a mudar tanto o eixo, mas o vício é prejudicial. Joia. Vou deixar o celular por último mesmo. Vamos falar um pouquinho de dormir? Vamos lá. Posição para dormir. E sabe o que é bem curioso? A gente tenta dormir na posição correta, só que a gente acorda de outro jeito, doutor. Isso. Então, assim, primeiramente, né? Pessoas que dormem de barriga para cima. Então pode até dormir de barriga para cima, mas tem que colocar um travesseiro ali no joelho para ter uma flexão. O travesseiro também, mas não é uma forma correta. Eu coloquei ali sim, mas não Você adaptou. Adaptei. A forma correta mesmo é de lado. Primeiramente, qual o peso da sua perna sobre a outra? Você precisa primeiro ter um travesseiro para não ter lesões meniscais. Tem pessoas que têm lesões meniscais porque não utilizam o travesseiro no meio das pernas. Perfeito. Então, você consegue dormir sem flexionar as pernas, porque ali a figura 4, ela também está de lado, mas está com a perna bem flexionada. Isso. Mas assim, o legal é dormir de lado. Primeiramente, a altura do travesseiro e o colchão é muito importante. Qual que é o colchão correto? Pode ser duro, tem que ser de em torno de 45 a densidade, é uma forma boa. Mas o travesseiro, qual que é, assim, todo mundo tem a dúvida. Qual Dica que é do travesseiro. Dica do travesseiro. O ombro e a orelha tem que ter um espaço. Vou pedir para mostrar aqui o doutor que ele vai explicar. Isso. Que espaço que precisa ser preenchido? Tem que preencher no ombro até a orelha, que ele preenche aqui. Então, ele pode ser fofo, pode ser, fala até brincando, pode ser da NASA, pode ser pena de... E não Qualquer importa coisa. se é duro, se é mole, ele tem que preencher isso. Porque vamos parar para pensar. A nossa cabeça pesa em torno de 5 a 6 quilos, ou 8, dependendo. Mas, vamos lá, o que acontece? Se estamos dormindo, temos isso. Ou está alto, o que acontece com o nosso pescoço? O que acontece com a musculatura? Ficamos 8, 10 horas dormindo, ou até mesmo 6, mas ficamos na mesma posição. Então, é importante ter um travesseiro adequado, que você consiga dormir, que ele fique reto. Perfeito. Perfeito. Isso que é o principal disso. Então, sempre dormir de lado, o travesseiro ocupar aqui, o ombro nunca encostar no travesseiro, sempre desloque o ombro, também é importante. Então, o ombro não fica em cima do travesseiro, ele fica em cima do colchão. Em cima do colchão. Primeiro você desloca um pouco o travesseiro. Desloca um pouquinho. Mesma coisa, a pessoa vem com uma torcicolo, melhora a torcicolo dela, a pessoa vai, dorme torta, o que acontece? Funciona aquele colarzinho? Aquele colarzinho é mais para você não mexer mais, porque pode piorar. Mas o importante mesmo é ir na causa. Então, você vai no quiropraxista com torcicolo, pode ser que em torno de 3 sessões você já eliminou a sua torcicolo e já previne para que não volte a ter. E lógico, melhorando o jeito de dormir. A maioria de torcicolo é celular o jeito de dormir. Vamos falar do celular, então. Tanto esperado.
Quando eu postei aqui nas nossas redes sociais, eu já recebi várias mensagens particulares perguntando, será, Denise, então, que o celular é que faz com que minha coluna não esteja favorável? E quando a gente fala do celular, o que mais chega de perguntas é mesmo do pescoço, é da cervical, doutor. Então, vamos lá. Tem uma imagem aí? Isso. Essa é típica, né? Essa é típica, que a pessoa acha que tá tranquila. Ela tá tranquila, tá até sorrindo, conversando ali, sei lá, com o namorado, enfim. O que isso pode ser prejudicial? Primeiro, a anteriorização da cabeça, ela está indo em direção... Ela, na verdade, não está tão ruim aí, né? Mas não é bom. A longo prazo vai fazer a diferença. A longo prazo pode travar toda a musculatura aí. Tem mais uma foto. Essa daí, que é o que você comentou. Estou indo dormir, estou vendo um vídeo. Isso. Olha a posição da coluna, está segurando a mão na cabeça, está rotacionando todo o tronco. Esse braço vai ficar adormecido em 5 Ele vai dormir com o celular na mão. Vai cair o celular. Vai cair o celular. Então, assim, não é interessante também mexer no celular quando está dormindo. O sono é muito sagrado, o sono é muito importante para ter uma boa qualidade de vida. Falou que faz parte dos pilares aí da coluna saudável, né? Os pilares de uma boa saúde aí. Mas, o que acontece? Tem mais uma foto, né? Essa foto que a gente está vendo, pode colocar. Isso. Legal. Essa imagem é muito importante. Vamos lá. 15 graus, que é a primeira foto que a gente apareceu, a sua cabeça já pesa em torno de 5 a 6 quilos, igual eu comentei. Quando nós estamos numa forma correta, numa forma reta. Inclinamos um pouco, esse 15 graus já fica 12 quilos a cabeça. Uau! 30 graus, 18, 45, 22, 60, 27 quilos. 27 quilos? É basicamente uma criança de em torno de 8 anos. Você deixaria pendurada, Denise, na sua cabeça, uma criança de 8 anos? Não. É basicamente uma pessoa que fica aí no celular. E olha que esses 60 graus, 27 quilos, muitas pessoas ficam, né? E olha que não é tão difícil da gente fazer essa postura aí dos 60 graus, sobrecarregando em 27 quilos a nossa cabeça. É muito importante mudar totalmente isso. Não tem cervical que aguente. Não dá. Mas essa mudança aí que eu tô notando pela figura, realmente, nesse caso, a cervical é que tá prejudicada. E o comecinho ali da torácica já ou não? É, a região cérvico-torácica, ela também já começa a ter uma tendência, mas o principal mesmo é a anteriorização da cabeça, a flexão total. Isso pode gerar até hernia de disco, pode gerar torcicolo, pode gerar um monte de coisa só com uma flexão de cabeça. E o que você recomendaria? Vamos lá, agora é o que todo mundo quer escutar, né? Peguei até meu celular aqui para mostrar. Vamos lá. Primeiramente, que eu estava comentando, se nós... vou até fazer um negócio com você. Estou aqui olhando para o meu celular, agora eu vou olhar para você, Denise. Não mexi nada da minha cabeça, utilizei os olhos. Isso é o principal. Então, se eu estou conversando com alguém, estou numa roda de família, lógico, estiver no almoço, a mãe, o pai não vai gostar que está mexendo no celular, deixa né? o celular. Mas assim, você olhar para o celular e olhar para sua mãe, um exemplo, você consegue fazer os dois movimentos mexendo somente os olhos. Não precisa ir de encontro ou também não precisa ficar dessa forma. Você consegue abaixar sim, apoiar na mesa e olhar. Por exemplo, posso conversar com você olhando e mexendo. Tá. Isso, exatamente o que você está fazendo. Perfeito. Agora olha para mim, perfeito. Tá? Estou andando na rua, mesma coisa. Eu consigo não preciso flexionar a cabeça. Utilize sempre os olhos. Isso é o principal. Para melhorar o celular, use os olhos. E aí, entendi que você falou do braço, porque aí o braço também está relaxado. Se eu levanto, aí eu tenho um outro problema. Um outro problema. Pode dar dores nos ombros, pode dar tendinite nos ombros, tendinite nos dedos, no punho. Mas aí você está numa conversa, aí às vezes você vai assim, Isso, você vai... normal. O que você tem que se para não fazer. E tem exercício que até o nosso quiropraxista a gente faz, exercício de fortalecimento do pescoço, a gente passa. O que faz? Tem muitos exercícios, tem de fortalecer a musculatura, até na própria academia, fortalecer um pouco os escalenos, esternocleidomastoide, trapézio, isso também ajuda, mas... ajuda. Se você não vai num quiropraxista, não trata a causa da dor e continua com o celular, é momentânea essa ajuda. Então, e aí a gente está falando do celular, porque hoje todo mundo tem o seu, né? Mas nós passamos, logo quando surgiu aí o boom da tecnologia, já falava-se bastante em postura inadequada por conta da tecnologia, mas eram os computadores, os tablets, os notebooks. As pessoas colocavam na barriga o notebook deitado, e aí você fazia aquele esforço para... Você também flexionava o pescoço, a diferença é que você não estava em pé, estava deitado.
Isso. Na verdade, até no meu consultório eu vejo bastante casos de lombar, dores na lombar. Mas agora, muitos jovens procuram com dores na cervical por problemas de postura, por problemas de celular, problemas de computador, que né, a gente viu também a forma de sentar, de alinhar isso. Então, é muito importante cuidar disso. Ah, Gregory, eu trabalho com o celular. Tem uma hora que você fica sentado, que você já começa a se inclinar um pouco, que você já começa, como você comentou, a ir... Então, está começando a fadigar a musculatura? Levante, beba uma água, se locomova. A coluna foi feita para mexer, se alongue, entendeu? Então, assim, a coluna mesmo, ficando na mesma posição, ela vai cansar. E você, aí sim, que igual você comentou, por isso que você tende a isso, porque a sua musculatura já cansou. Não ficar muito na mesma posição. São 6 quilos. 6 quilos, quanto tempo você aguenta? Você já acaba se curvando. Muito tempo na mesma posição, gera dor. Perfeito. Então, é possível fazer um trabalho para que a musculatura, toda a estrutura seja fortalecida, então vai fazer os ajustes. Eu acho que é muito difícil quem não precisa fazer nenhum ajuste. Na verdade, toda a coluna, por exemplo, você nasceu, pulou, brincou e pronto. Já precisou de ajuste. Nasceu, o médico já puxou pela cabeça. Todo mundo fala no médico, olha, não encosta na cabeça da criança que é muito sensível. Mas quando o médico puxou, você já tem a primeira subluxação, que a gente fala, complexo de subluxação vertebral, que é a vértebra mal posicionada. Já tem o primeiro. Então, quantos anos você tem? 40, 30, 20, 10, 12? É grávida, é idoso? É para todo mundo. Gestante pode fazer acompanhamento? Gestante pode fazer, ajuda bastante. Legal. Crianças, você falou que sim. Não importa a idade. E dá para fazer manutenção e prevenção, então, de problemas. Você falou de criança que pula e é super saudável, tem que pular mesmo, brincar, tudo bem. Mas manter a rotina de fazer também a sua prevenção e manutenção de saúde. Perfeito. A criança pode fazer o que ela quiser, ela tem que viver também, né? Que quem não viveu numa juventude. Então, mas primeiro também pense na coluna da criança. Para encerrar, a gente falou do salto alto e em determinado momento você falou da bolsa. E as bolsas, nós já tivemos várias modas de tipos de bolsa, né? Acho que agora está bem neutro, variado. Cada um usa a que quiser, estão todas em alta. Claro que eu entendo que a gente não deve colocar muita coisa na bolsa para não fazer um peso muito grande, mas é sempre de um lado só a bolsa. Primeiro que você tem que distribuir a carga, igual eu comentei no começo do programa, os iscos que eles distribuem a carga quando você está sentado. A bolsa também você tem que ir dos dois lados. Se você joga o peso de um lado, ó, só de fazer esse movimento, o próprio pescoço já vai, a própria lombar já acaba mexendo. Então, assim, um peso errado já pode gerar muitas coisas. Olha, a mochila mesmo. Olha essa imagem, ó, perfeita. Jovem adora usar a mochila de um lado só. Um ombro só. Então, ó, um lado só, o que está acontecendo com a coluna? Já começa a se curvar um pouco. Qual é o peso da coluna? Quanto que a coluna... Sempre é legal carregar os livros nas mãos. Se é um estudante, carrega alguma parte dos livros nas mãos. Ah, você já faz o balanço, já né? faz um balanço, não coloca todo o peso nas costas, né? Isso que é interessante. Legal. Equilibrar. Então tem várias maneiras, a orientação vai ser dada pelo profissional. Então você que está em casa se interessou, quer saber quem é o quiropraxista que está mais próximo aí de você. Acredito que tenha no Brasil todo, né? Tem no Brasil todo. Você entra na Associação Brasileira de Quiropraxia, que você vai encontrar um profissional adequado, o mais próximo da sua região, porque nesse site tem todos os formados. Então, todos são... E está em expansão, né? É uma profissão que está em expansão. Bom você falar nisso. Temos uma faculdade da Universidade em Morumbi, que foi na qual eu fiz, e tem uma na Fevale, no Rio Grande do Sul. E ano que vem, provavelmente, já vai ter uma em Brasília. Então, está crescendo cada vez mais. Tem em torno de 20 anos aí no Brasil. Nos Estados Unidos, tem 17 faculdades de quiropraxia. Tem na Espanha. Então, vamos por assim, Europa, por fora, já tem um grande crescimento. No Brasil, que agora está crescendo cada vez mais. Que ótimo. Obrigada, viu, doutora? Eu vou passar os contatos. O tempo passa rápido demais, né? Mas o doutor vai voltar. No Instagram é fácil de encontrar, Quiroarcas. É só você colocar @Quiroarcas. No Facebook, da mesma maneira, facebook.com/Quiroarcas. Tem o site quiroarcas.com.br e tem 2 telefones. 0 operadora 11 97188 2710 9
7188-2710 é o WhatsApp, manda mensagem. Ou então o fixo, 0 operadora 11 4200-8316. Se ficou alguma pergunta, você quer receber alguma orientação, esses são os caminhos, então, para entrar em contato com o Dr. Gregory. Obrigada por ter vindo. Volte outras vezes, viu? Muito obrigado. Indico todo mundo, se você quiser, se você tem dores na coluna, você tem hernia de disco, fibromialgia, artrose, bico de papagaio, escoliose, qualquer alteração no termo de coluna, procure um quiropraxista. E se você quiser, por favor, convido vocês a ir no meu consultório. Por favor, só mandar uma mensagem no WhatsApp, igual apareceu aí, ou ligar, que eu vou te atender com o maior prazer. Então é 971882710, 0 operadora 11. Esse é o WhatsApp que o doutor falou. Obrigada, bom fim de tarde, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, adorei. Obrigada. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 13h35 da tarde. Você continua conectado conosco nas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho o vídeo fica disponível no canal Hit TV do YouTube para você ver e rever a hora que você quiser. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.